a gente parou um pouquinho com o Didi Uberman, mas para voltar daqui a pouco, e correlacionando. A gente começou a ver o trabalho do Maxwell Alexandre, que foi um trabalho que eu conheci recentemente no MAR, cuja exposição Pardo é o Papel está viajando, né? Acho que agora está no Instituto Tomiotaki, em São Paulo. E a gente fez uma discussão bem livre, né? A gente foi buscando algumas coisas na internet e a gente terminou olhando o catálogo. Então eu vou dividir com vocês a minha tela para a gente continuar observando o catálogo. A Duda acabou de botar o Instagram do canil que ela está cuidando. Vamos lá. Vou dividir, tá? Ok. Estão vendo? Sim, está apresentando. Tá. Então, né, tem essa dinâmica literal com o próprio material, que é o papel pardo, que não tinha me ocorrido antes, me ocorre agora, que é bastante escolar, né? Acho que em trabalhos escolares ou em âmbito escolar se utiliza muito papel pardo. É um papel barato e você pode comprar em largas extensões e ao mesmo tempo o título, né, parece que traz uma ironia à utilização da palavra pardo como denominação de cor de pele, né? Que é alguma coisa que tem sido mais comum, né? De uns tempos para cá. A gente viu que o trabalho é repleto de personagens, que são personagens recorrentes. Um deles, como esse, o policial negro. É curioso que esse policial ele tem o mesmo cabelo descolorido dos demais personagens. Por exemplo, das crianças, né? Existe por mais que na dinâmica conflitiva haja uma oponibilidade entre as pessoas de maneira geral e os policiais, aqui, às vezes, até tem uma dinâmica tem uma dinâmica combativa, né? Por exemplo, aqui, virando o carro do policial. Mas, ao mesmo tempo, continuidade, né? Como, por exemplo, aqui também, combativa, pessoas mortas com uniformes de escola, o PP, mas o policial com o mesmo cabelo descolorido das pessoas que estão sendo vitimadas. Aqui dá para ver bem. E essa aqui é uma outra série que não a série Pardo é o Papel. É uma série chamada Reprovados. Mas que tem, digamos, os mesmos índices de significado, né? Que remete à vida escolar do Rio de Janeiro e aparentemente ao enfrentamento entre
enfrentamento menos, mas mais a vitimização da população negra pelos policiais que, no trabalho dele, também são representados negros e com elementos de simpatia, como os cabelos, né? Aqui, se vocês repararem, acho que é o verso. Deixa eu ver aqui. A esquerda, o políptico sem título, Golden Shower, que é um chuveiro amarelo. Eu não sei se foi antes da polêmica com o Bolsonaro em torno do Golden Shower, mas, de toda maneira, é um uso mais literal e, ao mesmo tempo, irônico. Na verdade, é uma literalidade irônica, né, do termo Golden Shower. E a única tela da exposição, sim, não é feita em papel pardo. É uma tela de pintura. Essa aqui, né? Vocês veem a setinha do meu mouse quando eu mexo? Sim. Tá. À direita, a obra com padrões dourados, inspirada nas piscinas Capri, foi criada especialmente para o pano de fundo da performance da exposição Pardo ao Papel, com a participação dos rappers Baco Estudo Blues e BK na noite de abertura. São esses temas de piscina, daquela piscina de plástico, que é uma piscina, digamos assim, possível, né? Porque é mais barata de você utilizar em qualquer contexto. Aqui o Golden Shower me parece remeter menos a... Claro que a expressão remete ao ato sexual, mas parece que remete mais ao ouro, né? Ao amarelamento. Aqui tem o tema da piscina, novamente, que vira, como alguém comentou no encontro passado, uma espécie de tema de calçadão de Copacabana. Ao mesmo tempo que lembra também um tema que costuma ser utilizado em São Paulo, que é uma espécie de losango do estado de São Paulo, né? Mas aqui parece que é o efeito de amarelamento dos cabelos e dos dentes. Ao mesmo tempo, essa presença do amarelo como, pelo menos na pintura, menos no título, mas na pintura, parece remeter mais a riqueza do que propriamente a sexualidade, né? E uma das telas é de um amarelo mais sólido. Você vê menos marcas de pincelada. Isso a gente viu esses elementos a gente viu ficaram mais claros quando a gente ouviu o Maxwell falando, né? Da ideia que hoje se tem dito em torno do tema do empoderamento, né? Mas ele usa uma expressão que eu acho muito melhor, que é marra. Que trabalha um pouco sobre marra, que é partir de um contexto socialmente e economicamente mais precário, obter renda, obter riqueza e sentir orgulho do sucesso que se atingiu e, de certa maneira, ostentar esse sucesso, essa riqueza, ainda que seja num contexto de precariedade econômico-social, que parece remeter fortemente à cultura norte-americana também, né? Eu acho que os jogadores de basquete, os rappers, né, que usam muito ouro, e, de certa maneira, talvez com alguma crítica, né, isso tenha se popularizado de maneira geral, né? Inclusive,
artistas e esportistas e cantores que não são negros, utilizando símbolos de poder. Não que o ouro seja um símbolo de poder específico, mas uma certa maneira de utilizar o ouro que remete a essas figuras de sucesso negras. E aqui nós voltamos para o tema anterior, que é o policial meio transversal, né? Ao mesmo tempo que ele é agente da destruição, Shiva, né? O deus da morte, ele está aqui com as crianças, me parece que numa situação sem grande dinâmica conflitiva, inclusive apontando para o papel pardo, uma figura de educador, né? Aqui de novo, aqui tem uma borda branca. Para mim, o, o elemento mais forte dessa borda branca é transformar o pardo do papel no pardo dos trabalhos dele sendo observados, né? Percebe? São pessoas olhando o papel pardo, que é uma espécie de metanarrativa, que é o modo pelo qual ele condiciona quem vê o trabalho, né? Coloca essas pessoas na frente do papel pardo, ao mesmo tempo em que faz uma obra de arte com relação à qual um número mais extenso de pessoas se identifica, né? Acho que isso é uma característica muito forte do trabalho dele. E para mim, que fui ver no MAR, que é um museu que faz um trabalho fez, né, e tem feito, com curadorias diferentes, é um trabalho de valorização da arte contemporânea como inscrição social e política mais explícita, né? E isso foi o feito também de quando eu fui ver, que era um grande número de pessoas negras, não sei se só do contexto do Porto, mas acho que de maneira geral, pessoas negras de classe média, olhando os trabalhos e se identificando com os trabalhos, né? E, então, nessa posição, né, de quem olha para o papel pardo como quem olha para a obra de arte. Que já é um trabalho um pouco mais repleto de elementos. Acho que a gente viu esse mais em reproduções mais em cima, né? Essa criança no cavalinho. Éramos cinza e agora somos fogo. Esse título é bem forte, né? Não sei a vocês, mas a mim esse título remete imediatamente ao... Ah, Mariana, não estava olhando para cá? Com medo de só ver bolinha. Mas tem, além de uma bolinha, tem também uma pessoa. Isso é muito bom. Eu estava olhando só o catálogo, não estava olhando a outra tela. Que me remete ao Blanchot, né? O Blanchot tem um título chamado A Parte do Fogo, que é um título fortíssimo, né? E a relação entre fogo e cinza é uma relação de destruidor e resto destruído. Então, ao mesmo tempo em que o fogo aparece como os estudantes virando o carro, numa manifestação de protesto que remete aos europeus protestando, né? Europeus brancos protestando contra suas polícias, né? Eles viram carros, tacam fogo. Isso é sempre um tema de conversa, né? Aqui entre nós, brasileiros. Somos passivos demais e que em outros contextos, os alemães, os franceses, os ingleses, produzem muito mais destruição por muito menos, né? E confrontos com policiais muito mais duros, né, do que os nossos,
sendo que a crueldade com que o Estado nos trata, ela é muito mais estrita do que a crueldade do Estado europeu trata os europeus, né? Então, marcando, num certo sentido, uma certa, um certo servilismo nosso, e, ao mesmo tempo, uma cooptação, né, das classes dominantes com relação ao Estado, uma cumplicidade também. Então, aqui, o fogo ele entra tanto na figura da religião, fogo como poder, né? Que não parece ser tão destrutivo, salvo no caso do carro da polícia. Mas a religião aparece como poder, aqui tem uma cena de formatura como poder, acho que festa como poder. Não sei se aqui parece umas pessoas dançando, né? Talvez uma, uma manifestação cultural. Aqui parece um Basquiat. Basquiat é um pintor dos anos 70, 80, norte-americano, negro, e que trabalhou, tem um período da vida dele em que o Andy Warhol se aproxima muito dele, e eles fazem trabalho juntos, mas trabalhos que são mais o Andy Warhol se compondo com a gramática do Basquiat que propriamente o Basquiat indo para do Andy Warhol. E houve uma exposição significativa do trabalho do Basquiat há alguns anos aqui no Brasil, no CCBB. Não sei se vocês viram, mas foi uma oportunidade ímpar. E o Basquiat, ele enfrenta essas questões relacionadas à herança africana, porque ele é muito lido, né, na chave da arte negra norte-americana e da relação com os antepassados africanos, ao mesmo tempo em que ele tenta se desviar um pouco o que ele pode, né, do que poderia servir como um estreitamento do alcance artístico do trabalho dele, né? Eu já vi alguns relatos dele, algumas entrevistas com Basquiat, e ele dizendo que ele não tinha preocupação de fazer uma arte negra, mas uma arte que era a arte dele, e ele é negro, e a arte dele tomava esse tipo de questão, e é fácil perceber as analogias entre o Basquiat e o Maxwell Alexandre. Eu vou abrir aqui, vou procurar um pouco de Basquiat no Google, a gente pode fazer uma comparação. Aqui eu só queria salientar de novo o Bispo do Rosário, com duas figuras ao centro que eu não sou capaz de identificar, mas que parecem, pela maneira como ele representa, facilmente identificáveis. Não sei se são músicos que ele admira. O rap é uma referência constante nos trabalhos dele, e ele costuma nomear, ele costuma pintar trabalhos a partir de versos, a partir de músicas de rap que ele comenta. Nas entrevistas com ele, a gente vai abrir um pedacinho para ver o parte das entrevistas dele de novo. Ele faz ele marca essa trilha, né, do trabalho dele e a influência que a música tem sobre ele. É interessante porque eu não sei qual movimento, né, o que influenciou o que, ou se é um dizer popular, mas o próprio Parda Papel é o verso de uma música de um dos cantores que abriu a exposição, que no verso é Parda Papel, você sabe minha cor. Você sabe o nome da música? Olha, eu posso dar uma olhada aqui, para eu lembrar direitinho.
Me lembrei. Eu acho que é Freud e Santi. E o nome é Leões. Tá mutado, professor. Ah, que burro. Mas eu estava dizendo isso, de que aqui o título é bem curioso, né? Interessante. A lua quer ser preta e ser pinta no eclipse. E parece uma festa, um baile. Tem uma figura aqui que destoa, eu não consigo lembrar muito bem o que é. Mas parece um vestido mais de noite, talvez. E aqui de novo, e mais uma vez, o tema das piscinas. Aqui deve ter sido a festa de abertura. Ah, alguém comentou, né, que houve as pessoas descolorindo os cabelos. Esse santo remete a uma religiosidade dele, uma igreja que esse artista mantém, que parece que faz parte do trabalho artístico dele. E, ao mesmo tempo, da religiosidade dele. Ele vem de um contexto evangélico, como, né, uma parte significativa das pessoas aqui no Rio de Janeiro, ao mesmo tempo que não parece ser uma forma estrita de cristianismo, né, na igreja dele. Vamos ouvir a música, ver se a gente pega alguma coisa das referências por ela. Cadê? Eu não sei se tem uma ligação direta, de fato, mas o verso... Pode tentar, pode ver. Você não quer escrever no chat para eu ter o nome? Claro, peraí. Bom, tem referências que são mais estritas, elas me perdem um pouco, como essas aos versos, mas uma boa parte do trabalho tem referências que são bastante comuns, né? A quem... E não, errei. Errou? Eu errei, perdão, eu errei o cantor. É do Santi, é Leões do Santi, mas não é o Freud, é o Kaiowá. Tá. Vou ver aqui. YouTube. Leões do Santi. Kaiowá. Achei. Vou dividir com vocês, tá? Uma guia. A sua selva na minha área. Passa de parque de diversões. Somos reis. Além do mais, eu sou de mar, seu quintal sempre fui. Só que agora você reconheceu, mas não é o tal acaso que te salvarás, porque tava calculado até o fato dele acontecer. Além do mais, eu sou de mar, seu quintal sempre fui. Só agora que você percebeu, é
anel tal, acaso que te salvarás, porque tava tudo palmeado nos planos dos leões. Ei, e o tempo não para, tipo taxista pra nós, irônico. Fala tu, Santisu, engolir, pronto pra prevenir. Onde o medo alheio abre o apetite igual biotônico. Quem dera antipatia é que nós desaprendeu a sorrir. Eu escuto o louvor vindo dos tambor, farda é papel, cê sabe minha cor. Caçador, diversão, mero instinto. Sede de sangue vermelho, vinho tinto, camuflando o que sinto, sujeito homem. Além do que levo abaixo do cinto. Analisa, não questiono o óbvio, quero motivo que não seja emotivo pra me manter sóbrio dessa tragédia sem teatro. Não entenda, só sinta. Menina, mãe aos 15, avós aos 30. Leões da Norte, sua emoção é jantar pro nosso deleite. O gelo do drink é quente perto do meu peito. E o que importa é bebida servida, não o formato da taça, mas antes uma fêmea de bunda do que as juras falsas. E a mente traz à tona o que com a pupila não vejo. Medo? Só de quem eu enxergo no espelho. Postura rude, quando o rei ruge, o resto da savana cala. E as hienas daqui só come aquilo que fala. E além do mais, eu sou de mar pro seu quintal, eu sempre fui. Agora você reconheceu, mas não é o tal. Acaso que te salvarás, porque tava calculado até o fato dele acontecer. E além do mais, eu sou de mar pro seu quintal, sempre fui. Só agora que cê percebeu, não é o tal. Acaso que te salvarás, porque tava tudo palmeado nos planos dos leões. Eu, rival meu, luto contra minha autopressão, pois quanta frustração cabe num coração, hein? Pro leão, tragédia ao almoço. Tornei-me carne de pescoço, osso. Com o tempo na selva, o que salva minhas poesias. Nesse alvoroço mundo que busco no fundo do poço, é o raio do dia. Segue o limbo, minha caceta eu mesmo lambo. De amartelas o que vislumbro, só tomará nesse teu lombo. Lembro quando tudo era nosso, tudo era nosso. Livre como Cuba, livre como Cuba. Zalute aos reis, e não encosta na minha juba. E minha crença trouxe divinas bênçãos em mim. Merecedores viverão e deixa vir. Verão quem eu sempre fui, que esse som nunca chega ao fim. Cada grão, cada chão, cada vão, linha de cetim. Separa o não do sim. Vida composta, dualidade, eu sozinho comigo, preso à liberdade, o preço que eu não prezo, eu quero ser um fantasma, ver me enganar e ser teu ectoplasma. Se eu não perdesse Helena, talvez quebrantar algemas ainda valeria a pena. Hoje restaurou hienas no banquete do meu bando, restaurando o comando, sem motivo pra sorrir. Leões. Bem legal, né? Muito boa a música. E as nossas suspeitas, né, elas se comprovaram, né, que tem um uso bastante irônico da ideia do pardo, né? Agora, uma coisa que tem no trabalho dele e que não tem nessa música, e que é interessante, e ao mesmo tempo curioso, e que também é um dos elementos que produz simpatia, me parece, é uma certa imaturidade, não imaturidade no sentido de falta de experiência, mas imaturidade no sentido de remetimento ao universo infantil, né? Essa música, ela é muito madura e trata de sentimentos de rejeição e inclusão, num certo sentido, bem elaborados, né? As telas, né, os pardos do Maxwell, eles invocam a infância de maneira mais pura, e nesse sentido invoca também uma espécie de denúncia social representada pela perspectiva da inocência, né? Percebe? É como uma criança colocando aquelas imagens daquela maneira, de maneira tão direta, de que isso mostra o aspecto problemático da realidade. Ao mesmo tempo que nos conclama, porque
né? São Power Rangers, são Todinhos, são Danoninhos, são ícones, né? E índices da vida pequena burguesa. Também tem um elemento de representação infantil, né? E nesse sentido remete também ao Basquiat, que utiliza isso na obra dele, né? Não é uma criança pintando. Não dá para confundir o trabalho com uma criança pintando. Mas é, digamos assim, um traço arcaico de uma personalidade madura pintando. Percebe? Então, se as imagens infantis elas se dão dessa maneira, é porque a realidade que realizou essas imagens são colocadas à nossa frente e parecem problemáticas, né? Isso me remete ao Basquiat. Deixa eu mostrar para vocês. Que é uma referência quase que óbvia, né, para lidar com o trabalho do Maxwell. Não vou nem mostrar uma tela específica, vou mostrar um monte, tá? Eu coloquei Basquiat no Google e vou mostrar o que aparecer. Deixa eu compartilhar com vocês. É um tipo de trabalho que as pessoas mais enjoadas, no sentido negativo, né? Bem negativo, dizem, meu filho faz também, eu faço também, ao mesmo tempo em que rapidamente se admite que é um traço de infantilidade impossível de ser atingido por uma criança, né? Não é a infantilidade da criança, é uma infantilidade da maturidade. Não sei se vocês percebem a diferença, né? Uma coisa é o trabalho inocente e imaturo nele. Outra coisa é a referência à inocência e à imaturidade numa perspectiva exterior, né? De tal maneira que a inocência e a imaturidade se tornam uma técnica, se tornam uma maneira de dizer. Uma maneira de dizer que remete à infância, evidentemente, mas que remete a uma certa interpelação da realidade por aquilo que, digamos assim, maculou a pureza. Percebe? Um pouco a perspectiva da inocência perdida, né? Eu acho. O Basquiat repete muito esse tema, né, da coroa. Que é uma referência à cultura de maneira geral, né? A gente sempre associa o carinho com a criança, com o universo infantil, à princesa, ao príncipe, e, ao mesmo tempo, essa convocação do poder pelos negros que começam a ocupar espaços de evidência, também há uma certa realeza, né? Eu lembro do efeito que tinha nos leitores quando se lia o Gilberto Freire, e aí se entrava em contato com o fato de que parte dos escravos brasileiros eram escravos muçulmanos e letrados, e os senhores eram analfabetos, né, cristãos analfabetos. E o impacto que isso tinha na ideia de herança, né? No fim das contas, há uma herança nobre, né? Uma herança letrada, uma herança
coroada, né? E o Maxwell não usa muitas frases, né? Não usa muito texto o texto aparece no título, né? É forte o texto, mas o texto aparece no título, não aparece propriamente nas telas. Alguns parecem trabalhos, por exemplo, esse aqui, que eu estou mostrando, Guerreiro, cuja nota é da Casa Vogue, que ele foi vendido por 241 milhões de dólares. Não reais, 241 milhões de reais. É aquele tipo de trabalho que a pedagoga chamaria os pais, né? Se a criança chegasse com ele, ela ia querer ter uma conversa séria com os pais, que talvez fosse o caso da criança buscar aconselhamento, os pais buscarem aconselhamento. Porque é um tipo de maturidade tão grande que só pode advir de um contexto de maturidade antecipada em função do sofrimento. Percebem? E eu acho que o Maxwell usa isso também. Porque é um trabalho que reproduz o imaturo, contexto de trauma. Você está fazendo outra disciplina também, Mariana? Porque eu estou Como dando uma... assim? Ah, não, porque eu dou uma disciplina antes dessa, que é sobre psicanálise política, e a gente está discutindo o trauma e a melancolia, né? Não, eu só tô fazendo essa. Então, mas por isso que você disse trauma, eu pensei logo na disciplina anterior. E sim, o contexto de trauma, mas o que o trauma traz, né? Nesse tipo de representação pictórica que conclama a infância, conclama uma perspectiva madura que traz nela uma criança que amadureceu repentinamente por sofrimento. Percebe? E que é um amadurecimento, digamos assim, pueril, no certo sentido. É mais madura do que uma criança pode ser, ou seja, há uma espécie de aceleração injustificada pelo sofrimento, não deveria ter acontecido, né, pelo sofrimento. Ao mesmo tempo, uma espécie de congelamento daquele extrato subjetivo no tempo, né? Ou seja, um congelamento naquele momento em que se foi obrigado a amadurecer excessivamente em função do sofrimento. Percebem? E, nesse sentido, o trabalho do Basquiat e do Maxwell se remetem fortemente. Vocês acharam a associação cabível? Ou vocês acham que não tem nada a ver um com o outro? Por favor, fiquem à vontade. Ele não usa papel pardo, evidentemente, as telas são telas, mas ele usava pedaços de madeira, também tapumes, né? Bem simples. Agora, nesse sentido do material, o trabalho do Maxwell é muito mais trágico que o trabalho do Basquiat. Trágico no sentido de trazer a sua efemeridade, né? É um pouco como como eu disse a vocês, a barca da Medusa, né? O trabalho dele é um trabalho excelente para a época de pandemia, porque é um naufrágio, né? É um trabalho que, ao mesmo tempo que é posto, começa a desaparecer. É uma espécie de Queime depois de ler, o título daquele filme dos irmãos Coen, Queime depois de ler. O trabalho do Maxwell, comparado com o Basquiat, é muito mais trágico, ele é muito mais queime depois de ler, né? Pelo menos essa série em papel pardo. Essas séries em papel pardo.
Eu acho que a relação assim entre os dois trabalhos eu vejo muito assim a forma que os dois se colocam como artista, tipo a liberdade de produzir, que algumas pessoas vão olhar, podem olhar também para o trabalho do Maxwell em papel pardo e a forma que ele pinta e falar que uma criança também faria aquilo. As pessoas adoram a forma que os bonecos, né, as pessoas aparecem. E mesmo assim, tipo, isso não impede, ele produz um atrás do outro e é daquela forma, e ele fala sobre o trauma dele, sobre a infância dele, de forma indireta ou direta. E os dois, eu acho que essa liberdade de produzir dessa forma entre os dois, com certeza o Maxwell deve gostar muito do Basquiat. Com certeza. Tipo, é impossível que não. Também acho. E acho que essa liberdade que você se refere, no fim das contas, está diretamente ligada à densidade contextual dos trabalhos dele do Maxwell, porque se ele representasse, digamos, de uma forma a que esse momento que ele está isolado nele no tempo, pelo menos nessas séries, não aparecesse, talvez o trabalho não parecesse tão urgente, né? O trabalho tem uma leveza urgente, que torna o trabalho conversando com todo mundo, né? Pelo menos, talvez fosse o caso de ouvir mais quem fosse de outros contextos, que não o contexto do Rio de Janeiro, mas, de maneira geral, o contexto do Rio de Janeiro, você estando numa comunidade ou não estando, o trabalho tem uma comunicação transversal, porque tem um conclame de desejos pequenos burgueses, né? Ao mesmo tempo, e aí é o elemento que torna o trabalho interessante, transforma esses conclames pequenos burgueses em questões, né? Ou seja, Danoninho do lado de carros incendiados, Todinho do lado de Power Rangers e, e crianças mortas na saída da escola, né? Então, puerilidade e densidade. Onde me remete também, dentro da uma certa habitação pictórica desse tipo de trabalho, a recuperação dos trabalhos das crianças mortas em campo de concentração. Porque, deixa eu ver se eu encontro alguma imagem. São trabalhos, aí sim, feitos por crianças, mas que são esse elemento que eu disse a vocês, e aí não na recuperação pelo adulto, pelo maduro. O maduro assistindo o seu próprio núcleo traumático, para usar a expressão que você usou. Mas crianças efetivamente amadurecendo e expressando pictoricamente esse, esse amadurecimento, né, que estão prestes a morrer, com uma combinação, digamos assim, difícil de elementos. Eu também vou abrir assim, meio que sem grande pesquisa. Vou abrir fazendo uma espécie de búzios com o Google, tá? Vou mostrar para vocês. Estão vendo? Que é uma combinação meio fortuita, né? De bichinhos e aí vermelho.
Esse que lembra muito o Maxwell, né? Ele não foi uma criança que deixou desenhos antes de morrer, mas dá para dizer que são trabalhos que mostram uma puerilidade de uma criança que lidou com uma situação de assassinato, né? E não são só crianças no contexto do Holocausto. Esse foi um grande impacto. Então, o trem, as pessoas, os soldados, foi um grande impacto. Mas se você vai num campo de prisioneiros, como por exemplo na Guerra dos Balcãs, você vai ver trabalhos muito parecidos, né? As crianças misturam a puerilidade da vida infantil, a inocência da vida infantil, cachorrinho, arvorezinha, coraçãozinho, com o que ela está vendo imediatamente, né? Então, nesse sentido, isso é forte também no trabalho do Maxwell, né? Ele está parado, quando ele está produzindo esse trabalho, ele está parado no momento que ele está brincando de Power Rangers, ao mesmo tempo em que tem uma certa sexualização do Danoninho, uma certa sexualização e uma certa mortandade, um certo aspecto mórbido do Todinho, né? Esses trabalhos se dão em contextos de professores de desenho, professores de escola primária, que, para distrair as crianças que não foram imediatamente mortas, faziam aulas de arte, e muitos desses trabalhos foram escondidos, né? Antes das pessoas serem mortas, elas esconderam os trabalhos, e depois da guerra eles puderam ser recuperados. Eu não sei se essa associação com o trabalho de crianças assassinadas é muito pesada, mas, percebe, eu não tô associando com o destino das crianças, né? Porque o Maxwell não foi assassinado. O que eu estou associando é com o contexto em que elas desenharam. Percebe? Que no contexto em que elas desenharam, elas estão cercadas por policiais, estão cercadas por soldados, estão cercadas por arame farpado, ao mesmo tempo em que elas são arco-íris, coraçãozinho, sapo, bichinhos, e aí entra um coraçãozinho dentro do arame farpado. Percebe? No que diz respeito à confluência de elementos, isso mais do Maxwell do que no Basquiat, o contexto de controle político, né, de politicidade, ele divide espaço com o imaginário infantil, né? Então, muito embora possa ser meio pesado demais essa associação, é nesse sentido que eu quero conduzir essa associação. De que de certa maneira, ele simula ou ele recupera nele essa instância de uma criança feliz, como crianças são felizes, mas sitiada, percebem? Esses desenhos só me fizeram pensar nos relatos, que eu tenho uma página que eu sigo no Facebook, que fala sobre escola e as experiências de algumas crianças na escola, e o que as crianças falam ou desenham, né? E aí sempre tem um desenho lá mostrando alguma coisa, como muitas crianças denunciam abuso sexual, tipo, por desenho, né? Desenhos que a professora
presta atenção e aí sim consegue entender, porque às vezes a criança nem fala, mas ele por um desenho, ela diz aquilo. E aí isso me remeteu a outra coisa. Tem uma série que eu gosto muito, que eu já assisti 1000 vezes, que é Ela Quer Tudo, da Netflix. Que aí a artista principal é uma artista e por um tempo ela deu aula numa escola. E ela vai numa escola que é tipo criança, sei lá, devia ter uns 8 anos as crianças. E ela propõe para as crianças fazerem um desenho falando da vida dela, tipo, não lembro muito bem o método que ela usou. Aí as crianças vão lá fazendo desenho, teve uma menina que usou a capa de um CD de rap lá dos Estados Unidos, de uma rapper, que ela tava numa posição, tipo, super sexualizada, só que no lugar da cantora, ela colocou a própria cara dela. E aí a professora ficou meio sem saber, tipo, ficou lindo o seu trabalho, né? Tipo, não vai dizer que não vai recriminar a criança, ficou lindo. Mas aí quando a diretora viu, a diretora ficou muito chocada. E foi brigar com a professora, explicando que aquela aluna já tinha passado por abuso em casa e tal, que ela devia ter cuidado quando ela mexe com essas coisas da própria experiência, porque pode criar uma situação que não vai ter recurso, às vezes, na escola para dar o apoio, né? Porque quando você mexe no trauma, você vai ter que dar suporte para a criança. Claro. E realmente as crianças sabem expor assim as vivências de uma forma muito crua a partir dos desenhos, de formas que às vezes um adulto já enterrou tanto que não vai conseguir ou vai demorar muito para conseguir fazer, né? E o que o Maxwell faz, e o Basquiat também fazia, né? Com as frases, as armas que ele colocava e todas essas coisas. Eu não sei exatamente de onde que ele é, né? Não sei de onde que ele é. Ele é norte-americano, o Basquiat. Mas tipo, da onde, assim? Eu não sei se ele é de Nova York, da onde especificamente, tipo, a infância dele, eu não sei nada da vida dele. Mas dá pra ver uma espécie de raiva, uma coisa muito doida, assim, em tudo isso. Nesse sentido, comparando o Maxwell com o Basquiat tem um nível de ressentimento maior, né? Porque o Maxwell não parece que tem raiva. Tem uma espécie de, um pouco como nos desenhos das crianças mortas nos campos, na Segunda Guerra, é uma espécie de descrição, né? Olha o que tem. Tem Danoninho, tem Todd, tem isso, tem polícia, tem cabelo amarelo, tem... Né? Parece que o relato dele é mais aditivo. Claro que tem uma certa dimensão expressiva, mas parece ter um certo nível expressivo, mas um componente aditivo. Enquanto que no Basquiat, parece que tem raiva, né? Parece que tem agressividade dentro dessa criança. Agora, é importante marcar essa diferença. Uma coisa são crianças fazendo desenho, outra coisa são adultos fazendo desenhos, simulando um certo momento da vida deles, a partir de um ponto de maturidade, que é o que faz a diferença entre um trabalho de criança e um trabalho genial, né? Porque não estou dizendo que não possa existir crianças com trabalho genial, mas existe alguma coisa que digamos assim, espontânea, né? Crianças desenham, crianças se expressam com desenho. E tem uma outra coisa que quando nós somos adultos, existe uma dificuldade de nos recolocarmos nessa espontaneidade. Existe a impossibilidade de nos colocarmos nessa espontaneidade. E aí, mesmo quando nós somos artistas que pintam remontando a um certo uso primevo, né, infantil, é preciso inventar um estilo infantil para recuperar isso que já foi espontâneo, né? E é isso que faz um trabalho desse, que para alguns mais brutos parece qualquer coisa, um trabalho bastante complexo, né? Em que a simplicidade se torna uma simplicidade complexa. Porque a pessoa não faz desse jeito porque ela só sabe fazer desse jeito, porque a criança faz desse jeito porque ela só conhece aquilo. A pessoa, às vezes, sabe fazer uma pintura extremamente realista, mas ela escolhe fazer uma coisa extremamente abstrata e solta. Aí as pessoas ficam, nossa, qualquer um faz isso. E a pessoa está ali se esforçando para não ir para o outro lado. É uma loucura. Depois que eu entendi isso, minha cabeça ficou muito assim... Exatamente. No Maxwell e no Basquiat é um estilo depurado.
É um estilo depurado de mostrar algo que remete a uma espontaneidade que eles não têm mais, né? Eles não são crianças. E não parece um trabalho de criança, se você percebe, mas existe o remetimento a uma espontaneidade que é infantil. E aí com uma diferença entre o tipo de vivência infantil que os dois têm. No caso do Basquiat, parece que uma vivência infantil que expressa um certo enraivecimento com relação à condição de fragilidade infantil. E no Maxwell parece um pouco mais uma infantilidade, digamos assim, mais fidedigna, porque ele não está com raiva de nada. Não tem ódio, não tem raiva, não tem, sabe, essa dinâmica da duração do sentimento que se vai remontando. É um trabalho aditivo. E é um tipo de adição que remonta um contexto em que nós compreenderíamos se ele tivesse ressentimento e raiva, né? Mas eu acredito, eu não sei, eu fico ansiosa pelos próximos anos, assim, do trabalho do Maxwell, porque pode caminhar para muitos lados, assim. Porque eu não acredito que ele não tenha raiva, mas é muito descritivo, assim. Porque ao mesmo tempo que você tem raiva da sua realidade, ao mesmo tempo você cresceu lá e você tem apreço. É difícil, você odeia a igreja, mas você cresceu lá, entendeu? Você odeia tudo, mas você ama ao mesmo tempo. Então é difícil. É muito difícil. Mas você reconhece que é difícil perceber raiva e ressentimento nos trabalhos dele, né? Não, eu reconheço que a forma como ele pinta parece que ele faz com muito carinho. Mas eu duvido que ele não tem raiva da polícia. Sim. Tanto que as músicas, eu não conheço muitas referências musicais dele, mas essa, por exemplo, que a gente ouviu, ela traz consigo tem uma outra comparação. Não é a manifestação singela de poder. É uma manifestação, digamos assim, investida de poder. Né? Eles estão enraivecidos e mostrando, olha, agora nós temos poder, vocês não podem mais mexer com a gente. Né? Pode falar, Maria. Agora o que a Mariana falou sobre você ter o conhecimento do ambiente, não conseguir expressar a raiva porque é a sua realidade, você tem um apego sentimental, eu concordo, mas eu entendo a própria expressão da realidade de uma forma meio infantil e muito simples, meio escancarada, não como algo necessariamente carinhoso, mas irônico, do tipo, olha como eu cresci tomando danoninho enquanto eu via pessoas morrendo na rua, sabe? Isso é normal, mas não deveria ser normal. É uma denúncia, eu não vejo como algo sem raiva. Talvez aquele tipo mais absurdo de revolta, que é a revolta fria, cínica, ele só está relatando, reproduzindo o que ele observou a vida inteira dele. E eu tive uma reflexão, de repente, infundada agora, enquanto eu via vocês falando sobre como ele expressa a realidade e tudo mais de uma forma meio equilibrada, né, de certa forma, não muito raivosa nem extremamente violenta, como a gente viu no do Basquiat, em alguns outros exemplos que você mostrou. Mas talvez seja extremamente frágil, essa visão do mundo dele é extremamente frágil, como o papel pardo. Ele está construindo essa visão que ele tem, mas a qualquer momento tudo pode ruir e virar o caos que realmente é. E o papel pardo é esse papel de aula de arte, né? Quando você vai numa escola, principalmente escolas públicas, né? E você vai ver no mural os trabalhos de arte, você vê grandes agremiações de papel pardo, né? E aí eu concordo com você, Maria Eduarda, de que o trabalho em si
tem um componente forte de crítica social e política, né? O trabalho existe, né, como um elemento, tendo como um elemento inevitável, ele é uma crítica social e política, porque ele está revisitando uma certa lógica infantil para caracterizar coisas que não é para crianças, que não é para a infantilidade caracterizar dessa forma. Está errado esse mundo. Então, esse trabalho é um trabalho que serve ele mesmo como crítica social e política. Mas eu acho que a gramática interna do trabalho não fala crítica social e política. Fala uma linguagem que é mais aditiva, que lembra mais a linguagem infantil, e mesmo a linguagem pictórica infantil. Se vocês repararem a criança contando coisas, ela vai fazendo poucas relações de cópula e vai usando muito E. E tinha, Guaraná, tinha o meu amiguinho, e vai somando coisas no relato. O relato não diz, e tudo isso foi uma bela experiência. Ou tudo isso foi alguma coisa para nós nos ressentirmos. Ou tudo isso foi alguma coisa para se apagar. Percebe? Esse elemento de síntese que produz o predicado está presente também na linguagem pictórica, mas na dele não. Ou se está muito pouco. E o danoninho, que serve de referência também ao sexo oral, e o Power Ranger, e o policial, e uma pessoa com uma corrente de ouro, percebe? E tacaram fogo naquilo. É um relato que me parece mais aditivo do que propriamente um relato que utiliza de síntese, né? Não sei se vocês concordam com isso. E isso me leva a uma outra questão, porque ele valoriza, no relato dele, a marra, né? E, ao mesmo tempo, o tipo de marra que o trabalho tem é uma marra um pouco inocente. Não é uma marra elaborada. Porque qual é a marra? Uma espécie de ostentação muito simples de poder, e que, ao mesmo tempo, é uma ostentação relativamente frágil, né? Que é a corrente de ouro. Que talvez a coisa fique mais séria no que diz respeito aos carros virados. Mas é um sentimento de orgulho da própria condição, mas relativamente simples, relativamente trivial, né? Não é aquilo a que nós associamos quando pensamos de uma maneira um pouco mais elaborada no poder. Porque o que é o poder? Né? E quais são os signos ambivalentes e concentrados de poder? O juiz, o documento, a burocracia, os prédios, percebe? Não são os policiais desorganizados, mas são os batalhões, percebe? Que é, no fim das contas, a marra do Estado. E que é a marra burguesa quando se tende cumpre seu Estado. Percebem? Não sei se está fazendo sentido para vocês, mas eu estou querendo mostrar que até mesmo a maneira pela qual ele constitui essa marra, para mim, parece como uma simulação, uma recolocação de uma espécie de orgulho infantil. Que é um orgulho que faz sentido dentro do universo infantil. Meu pai é policial. Percebe? Isso tem uma marra. Eu tenho um carro. Eu estou com ouro. O que é poder? Poder não é ter ouro. Poder é a instituição bancária. O que é o poder? São as contas. O que é o poder? São as ações. Não é ouro. Ouro é poder, sei lá, no imaginário colonial e numa certa concepção pueril de poder, né?
E no fim das contas, o ouro é tudo que podem tirar de você. Percebem? Então, me parece que essa caracterização do poder também remete a esse momento, que de maneira assim mais psicanalítica, nós poderíamos dizer um momento traumático, né? Que, na verdade, digamos, é o momento que vai se tornar um momento traumático. Porque nisso o Freud enxerga muito bem, o trauma não é um acontecimento, o trauma é rememoração, né? Então, nesse sentido, ele mostra a situação que, em rememorada, será a situação traumática. Um pouco como aquelas crianças que morreram, não tiveram a chance de se traumatizar, percebe? Elas caracterizam nos desenhos uma situação traumática, que é a situação, caso elas tivessem sobrevivido, que as fariam traumatizadas. Mas elas foram assassinadas antes disso, né? Por sinal, eu queria comentar com vocês, antes da gente ver as entrevistas do Instagram do Maxwell, que hoje ou ontem para hoje, morreu o Christian Boltanski, que foi um dos artistas que eu comentei com vocês, e que eu fiz comparações entre o trabalho dele e o trabalho da Rosana Paulino. Boltanski. É um dos principais artistas europeus, francês, a explorar essa dinâmica da falta de memória e memória do extermínio europeu. Aí vocês vão ver, tem uma matéria sobre ele na Folha de São Paulo e vários Da outros. pilha de roupa? Exatamente. Da pilha de roupa, das latas de biscoito, das fotografias de criança com uma luz estourada no rosto, batidas do coração. Ele é uma figura importante para esse tipo de arte que a gente viu na Rosana Paulino, e que, num certo sentido, também está no Maxwell Alexandre, no que diz respeito a essa gramática de signos dos trabalhos das crianças que foram assassinadas, que a tentativa de estabelecer uma memória onde não há memória. Percebe? Porque, no fim das contas, memória de quê? As pessoas desapareceram, né? Ninguém tem memória de nada. Então, é uma espécie de tentar fazer memória daquilo que não deixa memória. Que é um pouco o que acontece também na dinâmica de dominação do Estado e burguesa sobre os descendentes de escravos no Brasil, né? Dificultar a possibilidade de ter memória, os assassinatos sequenciais, a violência como uma maneira de desorganização, a falta de recursos no que diz respeito a formas de elaboração do sofrimento, né? É uma maneira de deixar as pessoas incapacitadas de darem sentido à sua própria existência a partir de uma memória. Ou seja, é preciso meio que inventar uma memória artisticamente para ter memória, né? Que, no fim das contas, é o que sobrou dos judeus europeus e dos ciganos europeus, que é um lugar vazio em que artistas que se identificavam com parte desse lugar vazio começaram a desenvolver formas artísticas de preencher esse lugar. Então, é uma morte importante para esse tipo de pesquisa que a gente está fazendo aqui também. Então, eu vou entrar no Instagram do Maxwell, eu vou dividir com vocês, a gente pode dar uma olhadinha juntos. Claro que vocês podiam fazer isso sozinhos, mas juntos é mais legal. E ele publica um bocado, então vale a pena seguir. Deixa eu logar no meu Instagram primeiro. Eu lembro minha senha?
Opa! Acertei. Vou botar para salvar, porque eu vou lembrar de novo nunca. Agora não. Vou dividir com vocês, calma aí. Estão vendo? Sim, apareceu aqui pra gente. É um prólogo para a exposição que eu vou fazer no Palais de Tokyo, em Paris, na França, onde eu quero abordar somente essa temática, né, que fala sobre a comunidade preta dentro de museus e galerias, contemplando pintura, consumindo arte contemporânea. Tem uma faixa do BK que chama Novo Poder, que ele fala sobre a retomada e a ascensão do povo preto, né? O hip hop tem muito essa questão de falar sobre pretos no topo, sobre uma perspectiva de bonança, de vitória, de ostentação de dinheiro e de joias, de carros. E aí eu falo muito para a gente começar a tentar, porque eu chamo de novo poder, ser a arte contemporânea, que é onde o capital econômico está concentrado, mas sobretudo o capital intelectual, né? Então, não só ocupar esse espaço como artista, mas também ocupar fisicamente a comunidade toda, que é o que eu considero o novo poder. Nós somos o novo poder, erguendo pirâmides que libertam mentes. E aí eu achei propício trazer isso daqui também para esse corredor específico, né? Criar uma pintura que fosse bem longa e criasse esse espaço de corredor, porque você não tem uma distância para ver a pintura completamente, né? Como se você estivesse quase na mesma posição que os personagens de observação, né? Essa pintura faz parte de uma série chamada Novo Poder, que na real é uma subsérie. Nessa discussão dele sobre o novo poder, dá para perceber bem esses comentários que a gente acabou de fazer, né? Que é uma perspectiva madura, né? Uma perspectiva elaborada, madura, ou seja, o exterior ao trabalho, exterior à representação, em que o novo poder se caracteriza tendo como um dos elementos de formação de autoridade um tipo de lembrança infantil que, quando caracterizada, por mais que ela não tenha um componente de sofrimento ou de raiva intrínseco, ela remete à dor, né? Percebe? Novamente atualizando a dinâmica do trauma. É uma vivência infantil que vai doer. Percebe? Ela mesma não é a dor. Ela mesma não é o sofrimento. Ela, na verdade, ela mesma ela é uma vivência infantil, digamos assim, atravessada por contradições. Mas uma vez rememorada, colocando aditivamente esses elementos de volta na mente, e esses sentimentos contraditórios aparecendo, essa lembrança, que no papel pardo ela é só inocente, ela vai doer. E esse sofrimento serve como um dos componentes da autoridade desse elemento que discursivamente ele elabora, que é o poder negro, né? No fim das contas, um dos elementos da autoridade do poder negro é o fato de que a infância do poder negro dói, percebe? Não sei se está fazendo sentido para vocês. Eu só não entendi a última parte, como assim, a infância do poder negro dói. Eu não entendi. Porque quem vai exercer o poder negro? Quem vai exercer o poder negro são os adultos, né?
os adultos que têm essa infância. Percebe? Então, se em algum momento um adulto negro explicita poder de uma maneira pueril, com ouro e carro, isso só se justifica porque no passado dele há uma criança cuja vivência, rememorada na idade adulta, dói. Percebe? Então, uma vivência com um certo componente traumático justifica uma certa exibição de poder que é pueril. Porque parte dele está presa no passado justificadamente. Percebe? Não sei se fez sentido para você. Então, parte do poder negro que ele o Maxwell, se justifica. Claro que ele não é pueril, né? Mas ele caracteriza uma situação em que a ostentação do poder parece pueril. Parte do poder que ele mesmo representa, se ele, por um acaso, ostentasse poder de uma outra maneira, que não a dele, né, pela arte contemporânea, se justificaria, porque ela é precedida por uma infância em que os elementos contraditórios são de tal maneira, digamos assim, confrontáveis, que dificilmente não vão doer, dificilmente não produzirão um trauma. Percebe? Como, quando nós pensamos nos desenhos do Holocausto, uma criança que caracterizou um patinho, um coração e um arco-íris junto com um soldado, em um arame farpado. Que para ela é só uma vivência pueril, mas que produzirá um adulto que entenda aquelas vivências, traz consigo um sofrimento presente e justificado. E só pode justificar o seu sofrimento, e só importa o sofrimento justificado de quem está numa posição de poder. Porque se você não está numa posição de poder, você pode justificar o seu sofrimento quanto que você quiser, ninguém está nem aí. Né? Essa que é a verdade. Porque quantas não são as situações infantis de sofrimento que são pura e simplesmente esquecidas a partir da ação dos Estados nacionais ou dos burgueses. Né? No fim das contas, você tem 2 ou 3 que foram capazes de furar. E como ele diz, né, com estratégias que se compõem com o próprio poder financeiro, com o capitalismo, para ser capaz de sobreviver. Um vazio que se torna memória e que é capaz de sobreviver. Mas quantos não? Pode falar. Isso só me faz pensar na limitação desse novo poder que ele tanto fala. Existe uma limitação, clara, com relação ao novo poder, evidentemente. Porque o poder, ele não é inseguro acerca da sua memória. Ao mesmo tempo que o poder não é inseguro acerca da demonstração do seu poder. Né? E isso que faz com que, digamos, um poder da memória do Holocausto ou um poder negro seja um poder subalterno. Porque é um poder de quem já perdeu tudo. Que poder é esse? Quem tem poder não perde tudo. Quem tem poder mantém o que tem. Né? Então, realmente, é uma situação de politicidade anômala, que está disputando a politicidade. E disputa com precariedade, claro. E, ao mesmo tempo, ele utiliza os elementos de precariedade como parte do elemento consistente do trabalho dele. Como pardo, né? Como papel pardo. Professor, Pode falar, Gabriela. outra coisa também que eu pensei, até dessa limitação do poder, é como ele, como artista, gosta de colocar, por exemplo, a representação do Danoninho nas coisas, e tipo assim, fica na cabeça a ideia de que ele não pôde ter isso. E um dos objetivos da criança é ter isso, então pro adulto também acaba sendo isso. Como se conseguir consumir essas marcas fossem dar também a alegria que foi tirada dele. Então, tipo, consonando com isso também,
eu sinto que esse novo poder da ostentação também é uma própria cilada, porque faz parte de um sistema capitalista. Então, para alguém ter muito, alguém tem que ter pouco. Então, ele acaba sustentando o próprio sistema que coloca toda a comunidade dele no mesmo lugar. Então, tipo, isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Mas continuam sustentando isso só por causa da imagem que tem. Essa questão do danoninho, até assim, muitas famílias, por mais pobres que sejam, quando o pai tem uma oportunidade de ganhar alguma coisa a mais, quando vai para o mercado, para fazer a criança feliz, vai lá, compra danoninho, um negócio de chocolate. Um alimento, na verdade, que é péssimo, entendeu? Que não tem nutriente nenhum, mas traz extrema felicidade para a criança e o pai se sente extremamente feliz de dar aquilo que é como se fosse... Me fugiu a palavra, mas é algo ali, é uma exceção, entendeu? É algo especial que você consegue ali para aquela criança. Então, quando eu nem pensei nisso dele não ter, assim, porque eu pensei realmente antes, quando eu ficava vendo, né, essas coisas do Todinho, eu não imaginava ele tendo na infância, como uma coisa que fazia parte, como a polícia, como a igreja, como todas as coisas, mas pode ser isso também, realmente. Eu acho que vocês duas estão certas. Eu acho que ele tinha, mas tinha como uma pessoa pobre tem, que é com certo grau de excepcionalidade, o que faz com que seja tão importante a ponto de ele retratar, né? É desejando ter, né? Se E ele às fosse, vezes se ele fosse, exatamente, o desejo marca essa especialidade. Se ele fosse um adulto branco, ele não lembraria do Todinho nem do Danoninho, né? Ia lembrar de outras coisas. Digamos que os símbolos da excepcionalidade, do sacrifício dos pais com relação a ele, seriam outros, né? Que é um componente importante da subjetividade pequeno-burguesa, que é você oferecer para os seus filhos possibilidade de consumo que você não teve. Mesmo que essa possibilidade de consumo seja danosa para o filho ou para a subjetividade da criança. Então, não tem nenhum brócolis, né, nos quadros dele. Não tem, como é que é, arroz de, sei lá, com grãos, não sei o quê. Não tem nada das receitas da Bela Gil, né, quinua, percebe, que fazem um bem danado. Mas, ao mesmo tempo, não fariam sentido, porque essa infância é uma infância que traz consigo a problematização de uma certa vulnerabilidade, justamente porque ela tem esses elementos. Ela não é nem uma infância agreste, não está retratando calango e poço artesiano. É uma infância, é um imaginário afrodescendente que falta, por exemplo, ao trabalho da Rosana, quer dizer, que não é o imaginário do trabalho da Rosana, que é o passado colonial, e essas dinâmicas relacionadas à maternidade, à procriação, aos casulos, né? Que é uma infância afrodescendente num ambiente capitalista, com bens de consumo, mas numa posição fragilizada. Ou seja, piscinas de plástico ao invés de aulas de natação, no ladrilho. Danoninho ao invés de, sei lá, quinua. Percebe? Dança funk e ouro ao invés de aulas de balé e conta bancária. Percebe? Que é o que as pessoas de poder aquisitivo fazem para suas crianças, não é dar danoninho, é fazer uma poupança. Percebe? Então, ou seja, são marcadores da descendência de escravos num contexto precarizado e industrializado pelo capitalismo. Isso é bem claro, né? São desenhos, são crianças, como crianças pequeno-burguesas, que foram educadas pela televisão, assistindo Power Rangers e todas essas besteiras. Que, no fim das contas, não são os marcadores de classe.
Porque o que distingue uma criança, um adulto branco de um adulto negro, no que diz respeito ao poder social, não é ele ter assistido Power Rangers, né? É um ter aprendido, sei lá, outros idiomas, e eles só poderem compartilhar os Power Rangers, que no fim das contas é o doce açucarado que não faz bem para ninguém. Percebe? É nesse sentido que o comentário da Gabriela faz tem bastante peso, porque é uma caracterização da riqueza de quem não tem riqueza para caracterizar. Ou seja, é uma caracterização de riqueza numa certa condição política de fragilidade, de subalternidade. É um pouco como sobreviventes de Holocausto. O que eles exibem? Estou vivo aos 80 anos. Isso é consumo. Era para não existir e eu tenho netos. Quem que exibe isso como poder? Né? Uma comunidade com pessoas que não têm a voz. Né? Professor, a questão que você falou isso aí veio aqui dentro da minha mente. Acho que a diferença é que o nosso holocausto está acontecendo. Desde antes até agora. Ele continua. Você fala, eu estou vivo agora, mas tem alguém morrendo na mesma situação agora. O nosso holocausto não termina. Ele é para sempre. Por isso que eu gosto muito do trabalho do Maxwell. Tipo, é legítimo tudo que ele fala. Eu gosto realmente, eu acompanho ele. Mas isso que a Gabriela falou, tipo, da ostentação e o que ele acaba alimentando esse discurso desse poder que ele tanto fala, é realmente muito limitado. Eu fico me perguntando até onde vai isso, tipo, até onde é a crença dele nesse poder. Ele realmente acredita, tipo, legítimo nisso? E é algo que ele prega? Eu não entendo muito bem. Eu acho que não. Eu acho que é alguma coisa que ele caracteriza como uma certa manifestação legítima da sociabilidade do negro contemporâneo. Percebe? Não acho que com isso ele esteja querendo dizer que isso é o verdadeiro poder. Ele está dizendo que isso é um poder. E para uma comunidade bastante fragilizada, é muito importante. Tanto aqui quanto na América, né? Com os jogadores de basquete, com os rappers, com a Beyoncé, né? Mas quando eu faço esses comentários com relação à arte europeia da memória do Holocausto e a arte dele, a arte do Basquiat, ou a comparação entre os desenhos dele e das crianças, eu não estou querendo dizer que são o mesmo fenômeno, né? São fenômenos bem diferentes, né? Um como a Carolina bem lembrou, é um processo de dominação social e de mortandade que começa no século XVI e que se desenha com consequências até hoje. E o outro também é um processo bastante longo, mas que concerne digamos assim, os efeitos imediatos de uma mortandade com um número muito grande de pessoas num espaço de tempo muito curto, né? Então, nós temos uma mortandade significativa que vai se derramando no tempo e que vai sendo mantida. Enquanto que o outro processo concerne a eliminação da presença populacional de uma certa cultura num espaço de tempo muito curto. Então, isso gera, evidentemente, que formas culturais muito diferentes. O que eu estou dizendo para vocês é que parte do que foi desenvolvido como possibilidade, representação de uma memória que não existe, né? Que está presente no trabalho do Boltanski, do Anselmo Kiefer e de outras pessoas, de certa maneira, cria uma espécie de precedência artística para artistas que estão buscando, com fenômenos diferentes, coisas muito parecidas, que é a possibilidade de estabelecer uma memória, a partir da arte, sobre um lugar vazio. Percebe? Que demanda a representação pictórica e artística quando os costumes foram destruídos,
quando a língua foi morta, percebe? Quando um vazio foi estabelecido. Agora, o modo pelo qual esses vazios foram estabelecidos é diferente, né? E não dá para comparar. São processos sociais e políticos tristes, mas distintos, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês é que, no fim das contas, há uma influência. E, ao mesmo tempo, além da influência, há, digamos assim, uma certa repetição. Porque, tal como quando nós vamos em campos de prisioneiros e pegamos o desenho das crianças, esses desenhos não têm um ressentimento, mas têm uma forma aditiva, em que imagens contraditórias mostram a justificativa de um trauma, a mesma coisa acontece no trabalho do Maxwell, que não é criança, que conscientemente nos coloca diante disso. Percebe? Mas provavelmente nós não seríamos impactados da mesma maneira, por insensibilidade moral, se nós fôssemos na escola dessas crianças negras atuais, e víssemos os desenhos, que provavelmente teriam características muito parecidas com as crianças que foram assassinadas durante a guerra, ou crianças que estão em campos de prisioneiro, mas não tem o mesmo impacto moral para nós do que o trabalho dele. Percebe? Porque para nós, e talvez por um nível de insensibilidade moral, é necessário um grau de elaboração artística para que isso sirva como índice de reflexão. Percebe? Porque não duvido nada que se nós formos agora, acharmos uma escola aberta, e nós formos agora ver o desenho das crianças, vai ter policial, vai ter tiro, vai ter carro virado, e vai ter borboleta, vai ter carrinho, vai ter arco-íris, vai ter... Né? Mas isso por uma insensibilidade moral que é transversal na nossa comunidade, na nossa sociedade, nós não vamos sentir a mesma coisa. Né? E no dele, uma vez que cai por esse efeito de maximização da obra, né? Porque nós estamos num tipo de sociabilidade que valoriza a obra de arte, e nós estamos estudando e tudo mais, nós somos colocados num tipo de posição que nos leva a sentir o que nós não sentiríamos lidando de maneira direta com isso que ele simula. Né? E, nesse sentido, o trabalho dele, além de ser uma crítica social e política enquanto objeto, também traz consigo um tipo de denúncia de insensibilidade moral. Né? Você não acha? Vamos ver mais. Vocês deram uma passeada no Instagram dele? Estou sentindo que vocês fizeram bem o trabalho de casa. Acho que eu não preciso... Esse trabalho é mais diferente. Vamos ver. Tem um tipo de sentimento que é autorizado nas jovens brancas e que é recriminado nas jovens negras, porque a posição de dominação que elas sofrem faz com que elas deveriam ter, supostamente, sentimentos mais nobres do que simplesmente desejar um vestido. Mas, no fim das contas, uma jovem negra como uma jovem branca é só uma jovem, né? E que deseja vestidos. Também tem isso de aquilo que numa pessoa branca é francamente admitido, numa pessoa negra se torna infantil e frívolo em função do fato de que há questões mais importantes a se pensar e a se investir quando se é negro. Né? Mas, no fim das contas, numa sociedade burguesa, todo mundo é igual, né? No sentido de que todo mundo é diferente, todo mundo quer as mesmas coisas.
as mesmas besteiras, né? Todo mundo sofre por causa do celular. Uma coisa que é misteriosa para mim no trabalho dele, e se vocês conseguissem me esclarecer, seria bom, até porque eu li pouco e pesquisei pouco sobre, é a questão da religião. E essa questão da igreja dele. Ao mesmo tempo que sob um certo contexto da arte contemporânea faz muito sentido para mim, porque a arte contemporânea, ela se sente à vontade num certo misticismo, né? Por exemplo, uma das artistas contemporâneas adoradas por todo mundo é a Abramovich. E a Abramovich, ela fez um documentário imenso dela passeando pelo Brasil e entrando em contato com tudo quanto é tipo de religiosidade esquisito que a gente tem, né? No Nordeste, no Norte. Digo esquisita não no sentido valorativo, no sentido da minha ignorância, né? Como estão distantes de mim, eu não sei muito bem do que se trata, elas me soam misteriosas, macabras, agressivas, esquisitas. E ela vai passando por tudo, até naquele que foi preso, João de Deus, ela foi. E presenciou as operações, aquelas operações estranhas, que a pessoa corta a outra sem anestesia, aí arranca uma coisa preta e a pessoa está curada. Sabe essas coisas que a gente assiste no Globo Repórter e fica assustado? Ela fez esse movimento todo e foi um impacto gigantesco na comunidade artística, de tal maneira que os artistas começaram a peregrinar pelo Brasil, passando pelas mesmas coisas que ela, né? Porque a arte contemporânea, digamos que tem as fragilidades, os modismos, né, de todo fenômeno social. Então, ao mesmo tempo, eu entendo, eu consigo ver essa presença da mistura entre contexto social e religiosidade na arte de artistas europeus, e dos brasileiros também se compondo com isso, mas na dele, eu acho ainda mais curioso, porque ele se coloca na figura de um sacerdote, percebe? De uma igreja da arte que parece que tem componentes cristãos, não sei se o quão coerente com o cristianismo isso é, e de alguma maneira o fazer artístico dele compõe uma certa pregação, né, dessa igreja dele. E o meu acesso a isso é pelas entrevistas dele, porque eu nunca visitei, eu vi uma entrevista que ele coloca aqui, a gente pode até dar uma olhada nela, entrar no Instagram de novo. E aí, eu gostaria que vocês me ajudassem, porque eu não... Eu não sei se você está falando disso, mas assim, eu já vi uns stories dele que ele vai, quando ele fala com as pessoas, ele fala, não sei o que é igreja, ele se refere às pessoas. Mas isso não é uma brincadeira? Eu acho que não. Sério? Eu acho que não. Ele é cristão, tipo, ele frequenta uma igreja? Então ele tem uma igreja? Ele tem uma igreja, ele não é cristão de que ele frequenta uma igreja, ele é um cristão de que vem de um contexto evangélico. Enquanto artista, ele fundou uma igreja, que é a Igreja da Arte, dos Artistas, e ele, eu não sei se ele tem cultos, como é que é, mas ele exerce uma função de sacerdote, ele diz. Isso para mim é muito misterioso, né? Essa entrevistadora, ela estava na Inglaterra no mesmo momento que ele, Louisa Carman, e ela fala um pouco sobre isso. Se vocês puderem assistir, agora já está meio tarde. E ela parece ter alguma experiência sobre isso, de ter ido na igreja dele e tudo mais.
Então, de alguma maneira, o fazer artístico dele entra num contexto da religiosidade dele, percebe? Isso, para mim, é dificílimo de acompanhar, porque o uso que os artistas contemporâneos costumam fazer da religiosidade é um uso externo, é um uso meio... eu vou lá na comunidade dos índios e consumo substâncias e volto para minha casa, e tem um certo distanciamento, não é nem um envolvimento antropológico. O dele é antropológico, participação não é só observação, é observação participativa. O dele é mais do que observação participativa. O dele, ele é o fenômeno. Ele está fundando uma seita, então, meu Deus. Eu vou ver a entrevista. Mas, ao mesmo tempo, não parece ser isso, porque ele é muito crítico, né? O componente que a gente tem negativo do uso da religiosidade não parece estar no trabalho dele, né? Eu acabei de, enquanto a gente estava falando, eu abri aqui uma entrevista, aí está escrito entrevista sobre a noiva. E tá exatamente aqui, não é ele respondendo, é um Eduardo, mas falando sobre o uso da palavra seita, que não é bom porque tem uma conotação negativa. E realmente. Tem, Por exemplo, ele fala aqui no início uma coisa que eu achei meio até estranha, que você acha uma coisa meio delusional, olha só. Criada por Maxwell Alexandre, Eduardo de Barros e blá blá blá, mas aqui tem... Cadê? Como vocês se definem? O Eduardo é o profeta, no sentido de que ele profetiza situações através do trabalho dele. E aí ele vai para frente o Eduardo, meu trabalho fala do apocalipse do verde e amarelo, são profecias sobre a política e a religião. É quase que algo realmente espiritual. E nesse sentido remete a alguma coisa que faz muito parte do nosso contexto intelectual e religioso, que é a figura do profeta, né? Então, por exemplo, uma das figuras mais importantes do pensamento político brasileiro do Brasil Colônia é Antônio Vieira, Padre Antônio Vieira, que é um profeta acerca do destino do Brasil e Portugal. Um dos grandes conflitos do início da República é o conflito com o profeta de Canudos, né? Parte do vocabulário significativo dos evangélicos, dos neopentecostais, e eu não sou especialista nisso, estou dizendo de orelhada, mas eu tenho amigos que comentam, é uma recolonização do vocabulário com a profecia, né? Ou seja, enquanto a profecia no imaginário do cristianismo do 17 era alguma coisa que era o santo e poucas figuras, há uma espécie de presentificação do milagre e da profecia, né? As pessoas estão constantemente vivendo milagres e profecias. Eu abri aqui uma entrevista dele, aí tem ele falando assim, é uma igreja que prega fé na arte e acredita na produção artística como o mais importante alimento do espírito. Aí depois ele diz, a igreja do reino da arte tem uma santa protetora, uma deusa a quem prestamos homenagens e fazemos orações. Então o negócio é realmente sério, assim, eu achava que era uma forma dele chamar os seguidores do Instagram. Eu estou muito surpresa. O Ícaro comentou aqui, eu stalkeei ele no Twitter semana passada e o lance da igreja dele é bem sério. Desde 2017, tem até uma padroeira dos artistas que se chama A Noiva. Vamos na aula que vem, a gente começa discutindo... na aula que vem eu convidei uma amiga minha, que é a Diane Bardelotto. Ela é uma pesquisadora de arte contemporânea do Sul, e ela tem pesquisado o Maxwell, tem pesquisado a Rosana, e outros artistas afrodescendentes, alguns que eu nem conheço, ela vai falar um pouco para a gente. Então, a ideia é ela servir de interlocutora, né? Não de que ela domine a palavra, todos nós podemos conversar, e, claro, inclusive, se vocês quisessem fazer um pouco de sala para ela, ia ser legal, algumas pessoas aparecendo, ela fica muito feliz. Mas a gente conversar um pouco, ter mais um interlocutor, para a coisa ficar animada também. E a gente pode fazer dessa discussão, vamos fazer o nosso dever de casa internético em torno da noiva, da igreja, da profecia, a gente pode começar o debate em torno disso. Tá? Então
Tá bom, gente. Obrigado pela companhia de vocês, pelas discussões, foram ótimas. Fiquem bem, comam direitinho, durmam, Boa noite, professor. e daqui a pouco a gente se vê. Boa noite, Boa gente. noite, boa Boa noite. noite. Boa noite, Boa professor. noite. Boa noite, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Professor, posso falar com você rapidão? Claro. Eu tô um pouco em dúvida, tipo assim, tecnicamente esse semestre já tá rolando, né? A gente teria que estar fazendo a primeira parte do TCC. Uhum. E eu tô bem perdida. Tipo, eu tenho as leituras, eu tenho algumas coisas escritas, mas eu não sei, tipo, como isso se encaixa numa pesquisa de TCC, sabe? Uhum. Eu acho que você está muito perdida, né? O melhor é você, digamos assim, apresentar como uma proposta de um momento de curso para uma determinada série, né, uma determinada classe, alguma coisa que a gente está estudando juntos. Porque aí você pode utilizar a bibliografia, utilizar os comentários e adaptar esse tipo de percurso para alguma coisa que tenha utilidade num certo curso, né, numa certa idade no ensino médio. Entendi. Porque a ideia de você ler a bibliografia, interpretar a bibliografia e levá-la para alguma coisa que você quer, isso demanda que você esteja mais ou menos encontrada. Você não pode estar muito perdida, né? Uhum. Se você está perdida, a melhor maneira é você seguir alguém que está encontrado. Nesse caso, eu. Seguir um certo movimento e tentar refazê-lo numa proposta mais simples. Entendi. Acho que é o melhor. E uma coisa que eu tenho feito, tenho sugerido para a Rebeca e tenho sugerido para a Gabriela, é seguir um pouco essa apresentação da melancolia para os alunos, percebe? Porque a melancolia é um problema atual, né? Tem tudo a ver com a pandemia, tem tudo a ver com o ensino à distância, e ela é problemática. Então, no certo sentido, a compreensão do fenômeno da melancolia e a interpretação de alguns fenômenos políticos como advindos de um certo desconhecimento do tema da melancolia, eu acho que traz consigo uma utilidade que é capaz de vocês convencerem bem a licenciatura. Beleza. Mas aí desenhar isso, essas discussões, poderia ter feito isso com relação ao humor um tempo atrás. Mas o humor eu acho que é menos atual do que... Quer dizer, é atual por causa do conflito Bolsonaro e esquerda, mas no que diz respeito ao fenômeno da pandemia, né, o contexto pandêmico, no fim das contas, a melancolia é o nosso principal problema, e a maneira como a melancolia no país redundou em sentimentos agressivos, né, em perseguição aos LGBT, em perseguição a grupos de esquerda, em perseguição à diferença, né? Sim, daria pra gente usar também o ressentimento, né? Junto. Sim, claro. Ressentimento é uma... E a gente fez uma leitura extensa do ressentimento, né, quando a gente lê a genealogia da moral. Acho que você pode se valer muito disso. Eu não tenho utilizado muito a referência do ressentimento agora, mas ela diretamente se liga a isso. Sim, e pra mim, eu não sei, talvez como eu já, né, eu fiz a leitura e tal da genealogia, e é uma parte que me interessa bastante, eu acho que talvez fique mais fácil, mais confortável, pelo menos. Uhum. Tenta apresentar o ressentimento
como você apresentaria num curso para pessoas mais novas, para o ensino médio? Uhum. Como é que você apresentaria o que é o ressentimento para essa faixa etária? Acho que pode ser E eu uma... posso mesclar também, né? Eu não preciso pegar só o ressentimento. Eu posso, tipo, pegar a melancolia desembocando num ressentimento, algo Pode, do pode, tipo. pode, claro. Na verdade, essa é a relação, né? É. Tá. O ressentimento advém de um certo estado melancólico. Melancólico, sim. E eu acho que tem tudo a ver com a falta de perspectiva, né, do jovem hoje do ensino médio. Uma falta de perspectiva, uma falta de sentimento de segurança com relação ao futuro, com relação à própria faculdade, à própria realização do Enem. É a vida Isso tudo. política do país, a vida É. econômica, o que ele vai fazer, né? Exatamente. Nós temos uma falta de perspectiva total, né? Sim. E essa E eu falta acho. e essa falta de perspectiva total, ela tem se tornado... E se eu não fizesse algo diretamente ligado à escola, a ensinar algo, mas sim como isso tá, tipo, afetando os jovens, sabe? Eu não sei, porque aí a questão é o que a licenciatura deseja, né? Ah, mas aí eu, tipo, posso ver com o Paulo Pires também, que querendo ou não, a gente tá sempre em contato com ele. Ver com ele. Se for admissível, eu acho interessante. Ao invés de você apresentar um TCC como se fosse a parte de uma disciplina, você pode tentar Uhum. desenvolver um argumento que seja algo que seja interessante para interpretar essa faixa etária, né? Ou alguma Sim. coisa que essa faixa etária demanda conhecer, precisa conhecer. Pode ser também. Beleza. É porque na ideia de você fazer um curso, fica mais facilmente instrumentalizado o lugar do ensino, né? Esse conteúdo é algo que acho que deve ser ensinado num contexto de ensino de política para uma tal faixa etária, percebe? Uhum. Aí é fácil de dialogar com a licenciatura. Não, mas eu acho que eu nem tenho muita. Sei, não acho que não é nem vontade, Eu acho que quando eu penso, nunca vai muito por aí, sabe? Seria algo muito forçado. Tá, então, se você puder fazer numa outra linha, eu acho ótimo. Tá, eu vou falar com o Paulo Pires, ele falando que tudo bem. E vou pedindo pra ele acompanhar de certa forma também, tipo, olha, tá saindo assim, o que você acha? Tá ficando muito fora. Uhum. E aí a gente vai se adequando. Tá, mas eu acho que o panorama é esse, de que a melancolia e o ressentimento geram um tipo de presença pública raivosa e persecutória. Beleza. Percebe? Então, num certo sentido, é preciso elaborar a nossa melancolia para que ela não redunde em ressentimento persecutório e agressivo. Em linhas gerais, eu acho que é isso que eu estou tentando Sim, desenvolver. concordo. Aham. Beleza. Vou pegar então algumas coisas que eu já tenho escrito, tentar Faça isso, faça a organizar. coisa que a gente viu juntos, que vai ser mais fácil para você transformar em texto. Já está mais já passou por alguém, né? Já passou por uma interpretação. Sim. Né? Eu acho que isso vai te ajudar bastante. Beleza, Ainda mais professor. se você está Obrigada. dizendo que está perdido. Obrigada. Tá bom. Beijinho, Boa descansa noite, bem. professor. Tchau, tchau.